tem um problema. Tem esta obrigação. Para exatamente evitar a arbitrariedade. Tá? Mas, quando nós mudamos ali na década de 80 para 90 com a nova Constituição, graças a Deus, e ainda bem, vários dispositivos da Constituição vieram a dar novos rumos do modo como nós tínhamos que interpretar constitucionalmente as regras penais e as regras processuais penais. Realmente nós temos vários problemas dentro do processo penal que aos poucos estão sendo ou arrumadas pela lei para ela seguir conforme a Constituição e conforme agora a Convenção. E nós temos vários problemas que a jurisprudência vai ajustando, mas algumas vezes a jurisprudência, em tentar ajustar, comete sérios erros. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E isso está acontecendo hoje. Não está aqui dentro, mas eu vou falar como um desdobramento primeiro. Não, calma, não se assuste. A parte teórica é chata, eu sei. Mas eu me dei um voto de confiança que vocês vão entender por que eu estou falando disso. Tá? Eu tenho quase certeza de que vocês vão. E é duro, uma sexta-feira à noite, né? Vocês podiam estar com esse calor tomando um shopping, gelado, uma coisa assim, para quem não gosta de tomar um suco, refrigerante, e tendo que escutar sobre isso. Mas me dê um crédito, que eu acho que eu vou mostrar para vocês a importância disso. Um dos melhores livros que eu li até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma provocação assim. Tu és a? Ó, escapou aí, cara. Escapou. Tu és a? Anne, diga uma coisa. Nós temos previsões de direitos fundamentais na Constituição Federal. Artigo 5º. Nós temos vários locais, mas o artigo 5º é o principal. Perfeito. Tu és a? Samara. Nós temos previsão na Constituição Federal de deveres fundamentais. Quem é que ajuda aqui a Samara? Eu vou fazer isso para a gente pensar todo mundo junto. Aonde? Artigo 5º. Mas eu estou dizendo assim, tem a palavra deveres fundamentais. Não tem? Tu és o? Rafael, dentro da Constituição aí. Abre ela. Tu queria falar? Se eu não me engano, tem o da dever de manter o ambiente ecologicamente sustentável. É uma das regras dos deveres, mas eu pedi a palavra deveres fundamentais. 144 trata da segurança pública. Abriu? Abre ali no artigo 5º, que foi falado dos direitos fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Veja, o artigo 5º trata dos direitos e dos deveres. Sabe o que é isso? Porque normalmente nós falamos de direitos, nós nos posicionamos no 5º. Falamos de deveres, todos, fomos trabalhados por um raciocínio de que o processo penal é contra as arbitrariedades, são os direitos. Ninguém trabalha com os deveres, e eles estão expressos na Constituição desde 1988. No título. E isso é um reflexo, e eu incluo aqui também, porque eu fiz a minha faculdade, com uma visão exatamente assim. Todos nós fomos treinados a olhar para a Constituição enxergando os direitos fundamentais. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos melhores livros que eu li até hoje é de um sujeito chamado Adolfo Gelson Vidal. O nome do livro é Os Direitos, dos Deveres e das Garantias do Homem Público. É um livro espanhol. Acho que dá para compreender o que está em espanhol aqui. Ele diz: a mera formulação dos direitos humanos revela a necessidade da sua complementação com os deveres humanos, que
porque tem igual significação. E ele diz mais, os deveres e os direitos têm igual significação e mesma hierarquia constitucional. Hoje nós vamos fazer essa discussão em cima do quê? Da Convenção. Eu vou mostrar o que a Convenção diz e o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz. Os direitos humanos em cada homem requerem, para existir, igual fundamento básico de deveres de igual hierarquia e significação. Então, quando nós vamos interpretar regras, nós vamos ter que enxergar que existem deveres e existem direitos. Vocês querem um exemplo clássico do dia a dia em que a gente faz uma análise de proteção dúplice e confronto de direitos fundamentais? Prisão preventiva. Hoje em dia eu não tenho mais o sistema binário da prisão preventiva, que antes eu prendia ou eu soltava, agora tem medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 do CPP, que me dá uma margem. Mas vejam, o juiz, para decretar uma prisão preventiva, o que ele está fazendo, o que ele está botando na balança? De um lado tem o direito à liberdade, sem dúvida, e de outro uma necessidade de impor uma medida cautelar, ou então uma medida extrema de uma prisão preventiva. O que ele está ponderando? O direito de proteção do interesse da coletividade. Nada mais do que isso. Só que a gente não trabalha isso, teoricamente, para todas as demais coisas. Diga lá. É dever do Estado. Mas nós temos várias outras regras, eu vou mostrar para ti. Teu nome é? Pablo. Depois eu vou mostrar um caso concreto, que está aqui dentro, que é o recurso extraordinário 418, 376 do Mato Grosso do Sul, bem interessante, em que vai ser invocada uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal de outra regra da Constituição que fala em dever também, que é dever de proteção. Então nós temos vários dispositivos na Constituição, explícitos ou implícitos, deveres de atuação do Estado. Tá? E é disso que nós falamos. Só que quando nós discutimos direitos fundamentais, todos nós precisamos discutir que não está errado. Agora, nós não trabalhamos os deveres, nós não trabalhamos a necessidade de proteção do outro lado. E isso tem que ser buscado como equilíbrio. E aí nós vamos ter aqui o que nós podemos chamar de processo justo. E essa conceituação, eu já adianto para vocês, é uma conceituação que vem de todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reverberam sobre o ordenamento jurídico brasileiro, prestem atenção, desde 31 de julho de 1988, antes da Constituição Federal. Nós passamos a ter uma obrigatoriedade de atender certas determinações da Corte, embora o Brasil tenha sido signatário depois da Convenção, mas antes mesmo da Constituição Federal. Então, nós temos que enxergar nesta base teórica que vai nos servidores para isso. E aqui entra uma crítica que eu vou fazer. Eu discordo dela, mas eu estou apresentando e a crítica é a ideia. Isso é escrito por um professor, bastante conhecido, professor Guilherme de Carvalho, já ouviu falar dele. Ele é gaúcho. Ele diz o seguinte: a vítima, que é o débito no momento que se dá o delito, débito é uma expressão copiada do espanhol, traduzido do italiano, a partir de um livro escrito por Luigi Ferraioli. Quem já leu Luigi Ferraioli? Oleste? Olivar. Oleste, a obra do Ferraioli, provavelmente de direito razão. Oleste todo ele em tradução brasileira. Tá. Ferraioli tem uma obra, direito razão é a obra mais conhecida dele. Tá? Mas a obra dele é muito vasta. Ele lançou agora no último livro, que eu vou citar aqui para vocês, de 2025. Então agora, abril, consegui comprar, o livro nem está no Brasil. Consegui comprar num evento que eu estive com Piedade lá em Girona, na Espanha, agora em junho. E o livro estava disponível lá, a gente comprou. E eu já estou trazendo material para vocês olharem também.
a obra do Ferrari é muito grande. Eu tenho estudado já há muitos anos, há uns 25 anos. E é ele que utiliza essa expressão débil, mais fraca. E muitos autores, o professor Hamilton foi um que trouxe essas ideias entre a década de 80 e 90, especialmente começou no Rio Grande do Sul, bem marcante, depois no Paraná, depois a coisa começou a se desenvolver no Brasil. Ele diz que a vítima tem todos, absolutamente todos os direitos que o sistema coloca à disposição. Indenização, proteção, por exemplo, mas não no campo penal. O direito penal nada deve vítima. Em palavras mais nossas, as emoções do ofendido serão satisfeitas dos outros ramos do direito. A relação jurídico-penal se dá entre o legitimado e o ativo. Olha só como diz. O Estado é o perseguidor e o cidadão que é o acusado. Ou seja, o acusado é cidadão, o Estado persegue e a vítima não fora. Será que é isso mesmo? Tira as conclusões de vocês, vou apresentar. Eu não concordo com essa frase. Mas isso foi uma época em que se trouxe essa visão de relativismo ao Brasil. E na minha ótica, se deturpou muito a teoria do Ferrari. O Ferrari tem vários furos, vários furos na teoria dele. Gosto muito dele, conheço ele, já tive a oportunidade de conversar, debater, ele escreveu um livro que eu escrevi também, mas tem várias coisas que não se sustentam. Por exemplo, porque no meu Instagram essa semana, tu viste? Concorda com aquilo ou não? Ele tem uma tese, ele escreveu agora no penúltimo livro dele, ele escreveu uma Constituição para a Terra. Não é uma Constituição para o Brasil, para os Estados Unidos, é uma Constituição para o mundo. É ultra filosófico. E ele diz o seguinte, para mim, a pena máxima que uma pessoa tem que cumprir 20 anos, ponto. Por quê? 20. Tá, mas se o cara cometeu 50 crimes, 20. Até 3 anos atrás eu achava que era 10, agora é 20. E não, vocês não vão encontrar justificativo. Vocês vão perguntar para ele e ele não vai dizer. Porque ele acha que filosoficamente ele é um gênio. Só que tem vários furos nas ideias dele. Esse é um deles. Ou seja, tu não podes dissociar da realidade do seguinte. Eu não quero que todo mundo fique preso, mas tu pode chegar a dizer o máximo de pena em 20 anos. Uma coisa eu concordo com ele, a conta a pena de morte. Isso pode. Ele é contra a prisão perpétua. Eu já acho que em algumas situações seria sustentável a prisão perpétua. Penas degradantes, não concordo. Ele também não concorda. Então, a gente tem que trabalhar essa teoria com fundamentação. Eu quero que vocês argumentem. Não quero que vocês saiam daqui convencidos com a posição da oposição. Eles saem convencidos para fundamentar e ficarem protegidos dentro de um debate. É isso que eu quero fazer. Então, depois eu vou voltar para esse tema das vítimas e mostrando que o Ferrari é isso. E eu já cito. Quem de vocês aqui é garantista? Só tu? Depende, exatamente, depende do sentido. Que bom que vocês estão colocando isso. Que bom. Já contei algumas vezes uma palestra, aconteceu uma cena muito engraçada uma vez. E eu vou falar porque tu disseste, isso depende do sentido. Eu fui dar uma palestra na PUC, no Rio Grande do Sul, onde eu penso lá, então lá tem uma contaminação por essa ideia do garantismo. E aí eram as turmas iniciais, e abriu um espaço para debates, e aí eu teve não nenhuma, acho que estava no terceiro, no quarto período da faculdade, e ela chegou, foi fazer uma pergunta, mas ela tremia. E ela pegou o microfone e disse, o professor quer fazer uma pergunta. Sim, mas não me leva a mal. Eu falei, não, eu sou garantista. Eu disse, calma. Senta, toma um gole d'água. Sempre que alguma pessoa me diz isso, me lembra daquela situação do sujeito chega no psiquiatra e diz para ele o seguinte, doutor, eu estou com um problema sério. Não, senta, não funciona não. Vou falar em que é mesmo.
É muito sério. Mas qual o problema disso aqui? Não é muito sério. Qual é? Eu tenho personalidade. Sempre vão conversar com os quatro que a gente se resolve. Aí eu disse, daí ela deu a aliviada, né? Eu disse, eu também sou garantista. Agora a gente tem que entender o que é garantismo. Esse é o ponto central. A gente enxergar e interpretar e olhar às vezes criticamente o que é uma proteção derivada do garantismo. E o Ferraioli diz, eu vou explicar depois alguns posicionamentos dele da história, mas ele diz o seguinte: o melhor livro que fala sobre a obra do Ferraioli é essa que é chamada Garantismo e Estudos sobre o Pensamento de Ferraioli. São vários autores que escreveram. O Ferraioli disse que os caras que melhor escreveram sobre o que eu conheço são esses aqui. Então são vários autores. Eu tenho esse livro aqui, eu li, e aí o Pedro Sanches, que é um dos autores, esse cara sabe o que ele diz. Eu sempre insisti que o paradigma garantista é o mesmo estado atual constitucional do direito, ou que representa a outra cara do constitucionalismo, concretamente aquela que se encarrega de formular as técnicas garantias idôneas para assegurar o máximo grau de efetividade dos direitos, todos os direitos, digo eu, reconhecidos constitucionalmente, porque na Constituição não temos só direitos do investigador e do processário, nós temos vários direitos e deveres. Nós temos as garantias das vítimas. Vou mostrar para vocês interpretações de regras que não dizem isso é um direito da vítima, mas o Supremo Tribunal Federal disse isso aqui tem que ser interpretado dessa maneira como forma de proteção do direito da vítima. Então, quando eu falo em garantismo, eu preciso ter uma visão de todos os direitos, só que vai chegar no momento que vai ter colisão de direitos, e aí eu vou ter várias técnicas para resolver. Claro que eu sou contra decisionismo, eu tenho que ter uma fundamentação. Nós temos, olha só, ontem eu estava num evento no Tribunal Regional Federal e eu falei para o pessoal lá o seguinte, me veio isso aqui na cabeça. Quando alguém está preso, vamos lá, tu és a Giovana, cliente teu está preso e tu queres que ele não fique preso, qual vai ser teu pedido, inclusive em liminar no habeas corpus? Revogação da prisão e conceder o quê? A ordem. Para quê? Colocar em liberdade. Colocar em liberdade. E o que normalmente a lei diz? Eu quero pedido de liberdade. Isso é um erro absurdo. Nos livros que eu escrevo, você jamais vai encontrar a palavra liberdade provisória. Porque o que é provisório é prisão, a liberdade é a regra. Mas está na lei. E nós todos repetimos liberdade provisória. E eu digo, daí eu estava dando, era um debate que a gente estava fazendo com os assessores, eu digo, olha, não me leve a mal, mas eu leio todo dia vocês deferindo liminar, ok, não é problema, para conceder liberdade provisória. Por favor, tire o provisório. Estão concedendo liberdade. Provisória é a prisão. Professor, se a gente colocar liberdade plena, é perigoso ser negado o pedido. Professor, Vocês estão entendendo onde é que está? eu já vi eu nas minhas manifestações, eu coloco restituição da liberdade. Ok, restituição da liberdade. Não está Porque ele está concedendo, privado. só está devolvendo algo que ele já tem. Exato, mas não provisória. Porque a provisória é a prisão. Toda prisão cautelar, ela é cautelar, ela é provisória, salvo definitivo. Então, a gente tem que pensar assim. Eu insisto com eles, eles ficam me olhando assim. Você está falando isso com o Ministério Público? Não, estou falando com alguém que tem seu direito. Então, o que está falando? As pessoas ficam às vezes impregnadas, porque eu sou do Ministério Público, você é advogado, você é policial, você é isso. Não, a gente tem que pensar juridicamente. Esse é o meu ponto central. Eu quero que você saia aqui pensando juridicamente, não concordando comigo, mas pensando juridicamente. Eu vou dizer isso muito hoje. Esse é o meu objetivo. Vamos adiante. Me conta vocês vão entender. Eu queria passar um videozinho para vocês, mas eu não vou fazer isso. Está aqui o link. Tá?
que é um professor, Rodrigo Chimini, ou Chimini, que estudou na Itália, o professor Ferraioli. Ele tem uma palestra que se chama Garantismo Penal, História, Prosa e Polícia, onde ele mostra quem é o Luiz Ferraioli, de onde ele veio, por que ele existe, quais são as concepções dele. E aí talvez nós possamos entender por que ele escreveu Direito e Razão na década de 80. Impregnado de muitos conceitos e preconceitos que ele tinha. Ele foi lutado, né? Ele era um militar integrante com uma visão bastante radical de esquerda política, declaradamente. Isso aqui não tira méritos, tá? Não que o cara é de esquerda, que é de direita, que é de centro, mas para a gente entender quem ele é. Por que ele desenvolveu? Ele integrou um movimento da magistratura na Itália. A magistratura é dividida entre juízes e membros do Ministério Público. Todos eles são chamados de magistrados. Tá? Então ele integrou a magistratura, ele era juiz mesmo, não era promotor. E ele saiu da magistratura e foi ser político. E depois largou tudo. E ele é um justo filósofo, ele não é penalista, ele escreveu o direito de ação, fala do garantismo penal, mas a obra dele não é de direito penal, não é de direito processual penal. Se vocês forem discutir com ele regras de processo penal, esqueça. Ele não discute. Por exemplo, ele é contra a prisão cautelar. Ele é contra a prisão preventiva. Sim, mas um crime grave, suponho. Tem que ter o devido processo. É uma concepção justa filosófica. Tá, mas o cara matou 50. Suponho. Ok? Mas eu tenho o direito de divergir sobre ele. Essa sua premissa, sob a ótica justo-filosófica, ok? Sob a ótica da realidade do mundo, da vida, do processo, não dá. Efetivamente não dá. Então, sabe o que acontece? Nós recebemos muitos argumentos de autoridade. Foi ele que disse. Então, não discuto. E o pior é quando é dito o que ele fala, quando ele não disse. Não disse. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui é contra, e pode dizer mesmo, sobre o poder investigatório do Ministério Público? Pode dizer. Que é contra? Tudo bem. Juridicamente, eu entendo que cabe, e do código de interpretação constitucional, e do código de interpretação convencional. A pergunta que eu te faço é: por que tu acha que não pode? Fere algum princípio garantista? Eu acredito que não deva, por conta que existe aí uma influência na posição do Estado sobre aquele processo como feito pelo próprio Ministério. Acredito que tem uma separação do poder de polícia, do papel do poder de polícia, que é muito bem aplicado, quando bem aplicado, e que não tem o porquê ser feito pelo Ministério Público, porque já influencia no processo. É como se não tivesse uma imparcialidade também por parte do Ministério Público. Uma coisa é, o Ministério Público, embora tenha que defender o interesse da vítima, eu acho que todo réu investigado, ele é parcial. Sim, mas eu falo imparcialidade assim, doutor, quando eu digo na questão da influência no processo mesmo. Eu acho que fere algum princípio garantista. Eu acho que fere a qualidade das armas, é um princípio garantista. Mas bem, vocês podem defender isso, não tem problema. Só que nunca digo que foi maior defender isso, porque ele diz o contrário. Ele diz que o Ministério Público deve investigar. Eu vi. Isso foi muito ruim. Por isso que eu disse, você tem que saber. Não vou tentando te convencer, mas não argue isso em determinados momentos que isso pode ser ruim. Porque ele foi participar de um evento no Rio Grande do Sul, onde tinha vários juristas que defendem exatamente essa proposição, que o Ministério Público não pode investigar. E
E aí outro professor que estava lá chegou e disse, olha, aqui no Rio Grande do Sul, nós escutamos posicionamentos de número 1, 2, 3, que dizem que, à luz do sistema garantista que vendido pelo senhor, o Ministério Público não pode investigar. O Mário disse, eu nunca disse isso. Aliás, eu digo exatamente o contrário, que ele deve investigar. A situação foi terrível, mas tu pode sustentar. Não tem problema nenhum. Só o fundamento. Entendeu? É isso que a gente tem que trabalhar. A argumentação. Então, a gente recebe muita coisa como argumento da autoridade. Tá? Eu discordo dessa posição. Eu acho que decorre da própria iniciativa da teoria dos poderes implícitos, embora não explícitos, o que não se confunde. Eu sei que nós temos aqui 8 delegados. Quem são? Ok? Delegado tem o dever de atuar em um inquérito em lei tácita. Indiciamento, investigação do inquérito, embora o Ministério Público do inquérito possa requisitar diligências complementares, mas o inquérito da autoridade judiciária tem uma atividade privativa, indiciamento. E isso o Ministério Público não pode fazer, porque é uma forma de investigação. Mas eu tenho várias formas de investigação, inquérito, dos demais órgãos que podem constatar uma fraude, Banco Central, Receita Federal. Diga. Em relação à investigação do Ministério Público, isso não é uma invasão, eu acho que seja isso. O Ministério Público, como o Fernando fala, ele fala das figuras do processo. O Ministério Público, advogado e o Ministério Público vai fazer a acusação, certo? E sim. Como o pai, ele sai do processo e vai para a parte de investigação, inquérito, como não, inquérito jamais. Mas a investigação dentro do processo. Não, ele vai fazer Ela uma vai chamada de quando vai começar o processo, de fato. Né? Porque no Brasil a advocacia tem uma dificuldade. Né? Ela fica esperando a acusação ser formalizada. Certo? Né? Mas na investigação também. Investigação defensiva, hoje é uma burocracia. Para você fazer aqueles requerimentos do delegado, não atende, porque a linha de investigação, quando é para acusação, as provas você pode tomar. Agora, eu acho muito difícil, por exemplo, uma linha de investigação que aborde a defesa, que traga elementos da defesa. Geralmente, esses elementos são desprezantes. Bom, vamos lá. Não vou te contrapor sobre a lógica que está dizendo, colocando, isso pode acontecer, eu discordo. Em toda investigação, tudo que se apurar tem muitos anos. Só vou no ponto. Nós estamos falando juridicamente. Eu não posso inverter meu raciocínio para dizer como acontece muitas vezes assim, o Ministério Público não poderia investigar. Não existe relação de investigação. E o Supremo Tribunal, interpretando a cláusula constitucional, diz que ele não pode atuar no inquérito. Isso jamais. E ele tem que respeitar várias regras procedimentais. Essa investigação é paralela ao inquérito? Não, e pode ter paralelo. Mas todas as formalidades de documentação, chamado procedimento de investigação criminal, ele segue, segundo a interpretação do Supremo, que ainda vem do Supremo disso, várias formalidades. E tem que registrar súmula vinculante número 14, do exato. Como é teu nome? Perdão. Você é delegado, né? Quando chega alguém lá e diz, eu quero ter acesso aos autos, você dá a vista, salvo se tiver sigilo e tiver prejuízo da investigação. Súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Não é? É isso. Por quê? Porque a ampla defesa, primeiro do inquérito, na investigação não há contraditório. Não há. A ampla defesa, nos termos da súmula vinculante 14, pode dar um contraditório definido. Uma ampla defesa definida. Tu não pode revelar agora, porque se tu revelar, tem uma interceptação telefônica. Se tu revelar agora, o que está acontecendo? Está uma investigação. Então,
não fazer sigilosa a investigação. Terminada a investigação, imediatamente, se não tiver mais possibilidade de causar prejuízo à produção probatória, tem que dar vista à defesa. Isso é súmula do artigo 14. Parênteses. Vocês veem, eu saí daqui e comecei a trabalhar com o real. Para vocês verem que é importante. Eu quero falar de modelo acusatório, mas antes disso, vocês sabem, quantos de vocês já trabalharam com colaboração premiada? Dois. Quando é que se levanta o sigilo da colaboração premiada? Pode falar. Pode falar, eu escutei aqui, quase que escutei o processo. No recebimento da denúncia. Isso está na lei 12.850. Levanta-se o sigilo com o recebimento da denúncia. O Supremo, eu digo isso para vocês com absoluta tranquilidade, eu era assessor do Procurador-Geral da República na época, coordenador da assessoria junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos várias colaborações e eu me dei conta, nós tínhamos algumas colaborações que estavam prontas, mas só que a denúncia não estava feita por uma estratégia de oferecimento de denúncia, outras coisas, ninguém estava preso. E eu disse, mas a defesa tem direito a ter acesso a isso. Só que a jurisprudência do Supremo tinha um problema desta regra da lei. E eu sugeri para o Procurador-Geral, fiz uma minuta na época, e ele ajuizou o pedido do Supremo como o Ministério Público protegendo os direitos de quem? Do réu, do investigado, para que o Supremo desse interpretação conforme e dissesse a súmula vinculante se aplica também ao caso da colaboração premiada. E é, se ela já tiver sido terminada a investigação e não oferecida a denúncia, eu tenho que não torná-la pública, mas sim dar acesso dos autos à defesa. E o Supremo reconhece isso hoje como uma forma de proteção do direito do investigado. Para quê? Exatamente para garantir que a defesa possa montar a sua estratégia. Nós temos que jogar limpo, fair play. Eu não tenho dúvida disso. Sou absolutamente tranquilo quanto a isso. Mas, claro, tem problemas no dia a dia? Tem. Vou negar para vocês que não tem? Claro que tem. Só que nós temos que corrigir os problemas e não inverter o raciocínio para dizer que não pode. Modelo acusatório. Tem para falar de obrigações, mas diga lá. Professor, eu só tenho uma crítica nessa questão do Ministério Público investigar. Concordo, obviamente, ele tem que investigar. Mas, assim, é a questão do poder de escolher o que investigar. E a gente vê nos estados, né, que a Polícia Civil tem grandes estrutura, que as delegacias estão abarroladas de inquéritos, e muitas vezes mandam um inquérito, por exemplo, falta ouvir uma testemunha tal. O promotor poderia arrolar ela para se ouvir em audiência, ou mesmo chamar ali na sede do MP, porque às vezes ele está com menos demanda que a delegacia, e eles voltam isso na delegacia para cumprir essa cota. Então, essa escolha do que investigar, e esses inquéritos que a gente chama de serra, né, os inquéritos que tem muito futuro, o Ministério Público acaba não querendo investigar essas situações. Bom, nós vamos. Ok? Primeiro, o que eu defendo, posso responder para ele primeiro? O que eu defendo é o seguinte: a atuação investigatória do Ministério Público é exceção. Primeira coisa, o Ministério Público não está ali para substituir e fazer. Em alguns casos, vai investigar. E o que ele faz? Ele escolhe o que investigar? Escolhe. E, aliás, decorre da necessidade de que o delegado faça isso. Tu não fazes isso, menino. Tu tens 500 inquéritos para fazer. Tu tens que tocar todos. Mas está errado escolher alguns casos que tem testemunho. Não, eu tenho que fazer isso. Mas isso não é discricionário no sentido, eu quero pegar aquela pessoa. Não, é ver o que tem maior viabilidade da investigação. Isso é normal? Absolutamente normal. Então, o Ministério Público, o que eu faria nesse caso concreto, se eu ver uma pessoa, eu não baixo um inquérito de diligência. Eu ouço, mas não tenho dúvida. Eu te mando as peças que eu faço. Por quê? Porque eu vou fazer muito mais rápido do que pedir a prorrogação. Eu notifico, vem cá, eu vou fazer o oitivo. E eu posso fazer? Posso. Eu estou matando a investigação para o delegado? Não. Eu estou unindo esforço para produzir uma prova. Também é isso. Agora, eu tenho que escolher o que eu tenho que tocar com aquele grupo. Modelo acusatório. O que é modelo acusatório?
Não, desculpa. Só pergunta. Não, eu só ia perguntar para o senhor se Não, chama o senhor, por favor. no âmbito do Ministério Público já foi assentado uma questão recente, que é a letalidade policial. Parece que houve decisões internacionais, na Corte Internacional de Direitos Humanos, e o Ministério Público é um órgão nacional, imparcial, responsável pela investigação da letalidade policial. A questão é, não sei se no MPF, no MPF, já se tem uma postura do que vai investigar. São todos os casos, alguns, qual é a... O CNMP está organizando isso. Tá? O CNMP está organizando, estabelecendo diretrizes, não está definido, mas o CNMP é o órgão responsável. Obviamente que se está usando em todas as regras, não dá para investigar tudo. Tá? Os colegas dos estados com maior índice de letalidade, tem algumas informações da Bahia, é incrível. A Bahia é um dos maiores índices de letalidade que existe. Mas o que o Supremo disse é: tem uma decisão do Supremo e tem decisão da Corte Interamericana, no caso Fazenda Nova Brasília. Tá? Nesse caso, Fazenda Nova Brasília, que está aqui, e também no caso Honorato também, mais recentemente. Tá? Mas os dois primeiros foram no caso Fazenda Brasília. Oi? Isso. A Corte Interamericana disse: quando tiver letalidade policial, quem tem que investigar, olha só o que a Corte disse: ou é o Poder Judiciário, ou é o Ministério Público, não pode ser a polícia. Por que eles deram uma decisão assim? Porque eles estão dando uma decisão que vale para todos os países que estão sujeitos à sua jurisdição. E aí, nós não temos, eles não podem investigar. Então, o que se decidiu é que é o Ministério Público que vai ter que fazer isso. Se vocês quiserem, eu mando para vocês o texto do Mauro Fonseca Andrade e do Rodrigo Brandaliza, em que eles exploram isso, eles demonstram o que foi dito, o dever de investigar esses casos de... Porque nós vamos fazer uma emenda constitucional no 144, do Pablo, né? Pablo Ivoporta. Porque, pelo 144, não existe essa atribuição que a Corte Interamericana disse. Nós teremos que entender até fazer uma emenda constitucional. Eu acho que não. Eu acho que ela entra com força de emenda constitucional, com força do artigo 5º da Constituição, e sendo assim, ela prevalece a decisão da Corte Interamericana. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que é importante que foi levantado antes aqui, que ele coloca o modelo acusatório. O que é o modelo acusatório? Separação de quem? O que tu falaste antes também, a separação do juiz, do Ministério Público, certo? Existe modelo acusatório público? Não. A gente já ouviu falar de sistema inquisitivo. Tá? Mas sistema, muitos autores falam, nós temos que buscar um modelo acusatório público. Isso não existe. Existe. O que é modelo acusatório? Depende. Existe uma obra chamada Sistemas Processuais Penais e seus princípios tutores. Eu posso mandar um texto para vocês, professor complementar, isso não estava no escrito, mas eu estou falando. Eu disse que vão surgir coisas do nosso dia a dia. E o autor demonstra o seguinte, corretamente, nós só temos isso, quem diz, aí há uma coincidência, à luz do próprio Fernando. Só existem dois requisitos essenciais para eu dizer isso aqui é acusatório. Se não tiver isso aqui, não é acusatório. 1. Separação entre o juiz e a acusação. 2. O processo penal não pode iniciar sem iniciativa do titular dessa penal. Tudo o resto são variáveis do modelo acusatório. Variáveis. Vou dar um exemplo para vocês agora. Rodrigo, né? Ricardo, era com ela.
Desculpem. Juiz pode decretar preventiva de ofício? Por quê? Oi? O pacote anticrime proibiu. Mas antes ele podia? Podia? Não, toda hora. Não, podia decretar de ofício. Agora, olhem só, eu acho melhor que o juiz não decrete uma prisão preventiva de ofício. Acho melhor o sistema de agora, sem dúvida. Só que o fato de antes ele poder decretar prisão preventiva, e eu gostar mais do modelo atual, não me autoriza a dizer que antes o modelo não era acusatório. Ele era acusatório. Aquela possibilidade era uma variável do modelo acusatório. Eu não gostava dela, mas eu não podia dizer que ele não era acusatório. Então nós temos que, quando falarmos do modelo acusatório, entendermos o que é o modelo acusatório. Eu vou trazer um exemplo para vocês, mas antes o Pablo quer perguntar uma coisa. O Caio responde. Desculpa a brincadeira, deixa eu falar. Na verdade, por exemplo, a preventiva, isso é uma coisa contrária da preventiva. Eu acho que o juiz é vinculado a essa proteção que está. A tua pergunta é importante porque eu vou trazer um caso concreto aqui. Tá? Deixa eu fazer primeiro essa pergunta e depois eu respondo a tua. Pablo, tu tem aí o artigo 385 do CPP? De absolvição, Gosto de vocês, eu quero a provocação é essa. Quero que vocês olhem. para piorar. Artigo 385 do CPT. Para piorar a situação, o exemplo que ele deu é quando o MD só pede cautelar a alternativa. Eu respondo essa também. E o juiz prende. Tá, eu respondo essa também. Essa também está na moda. Tá. O teu nome é Juliane. Baixou o 385? Sim. O que diz o 385? Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer dela antes que ela nenhuma tenha sido alegada. Eu acho que não é um modelo acusatório. O que diz o 385? O juiz pode condenar mesmo que o Ministério Público tenha pedido a absolvição. Então vamos chegar lá. Essa aqui é muito mais pancada do que a tua pergunta. Só vale não. Não, é bom que é. A ação penal. Aí vem a ação penal. Mas aí é Você já não queria que aquilo ali fosse homologado. Tá. Aí você vai ter que verificar e arquivar. Aí você vai arquivar, não aceita tudo. Aí pede, toca a ação penal. Pede a absolvição. Tá? Mas veja bem. Seria só um jogador Interessante. Já chego lá. Eu quero ouvir todos vocês. Se vê assim, por exemplo, o senhor falou 385, né? Isso. É só que o código do processo penal, certo? Então, literalmente não era acusatório, é inquisitório. Então, essa pessoa fala que é uma variável. O modelo acusatório tem variáveis, por exemplo, para fazer o juiz ser praticamente titular da ação penal. Não disse isso. Não, o senhor não falou, mas é. Por exemplo, o juiz ele investiga. Vou falar porque. Não. O juiz investigar, não. O juiz produzir prova é outra coisa. Vai falando sobre O juiz produzindo provas, vamos lá. Sou neném ainda. Uma Acabei de defesa me mitigada. Acabei de me formar. Era coordenador de trabalho. Tem uma série de questões que para mim isso aí O não é neto fica do variável. lado da OAB. Não, Lá em acusatório. cima, É né? literalmente Criminal, ele fica na perfil o inquisitório. núcleo ficou separado. Não, Ainda. sabe o que eu vou dizer? Desculpa, já lê sobre o sistema inquisitivo. O juiz confunde. Não, isso com o Ministério. Não. O sistema inquisitivo é onde o juiz é protagonista na hora da defesa. Se tu está chamando de inquisitivo, cuidado.
O inquisitivo, na origem, é isso. O juiz está pondo em prol da defesa. Inquisitivo, exatamente. Não é o que muitos autores dizem para ti aqui, não. Me mostra um livro aí. Mas eu te mostro com certeza. Sistemas processuais penais são sistemas reitores. Este livro vai te mostrar o que é sistema inquisitivo. Diversamente, e vai te mostrar a origem. Porque a grande maioria diz, se o juiz faz isso, é inquisitivo. Não. Quando alguém diz que o juiz tem que atuar em prol da defesa, que não significa que não tem que dar habeas corpus, benefício, outras coisas, isso é um modelo inquisitivo. Entendeu? Eu vou passar isso para você, eu vou passar o texto. Mas eu vou bagunçar as ideias de vocês hoje, né? Estou bagunçando as ideias de vocês. Mas o meu objetivo é isso. O conceito de inquisitivo aí, né? Tá vendo? Tá vendo? Só que tem o seguinte, tu és A. M. Tá, vamos lá. O 3, eu tenho um site jurídico, está aqui embaixo. Tema Jurídicos PDF. Tem o meu Instagram lá, onde eu publico as decisões diariamente. Eu escrevi recentemente um texto sobre isso, vocês acham, tá? Vocês podem baixar o texto. Eu digo que o 385 não se conforma ao modelo atual. Ele confirma o modelo atual. Ele confirma o modelo atual. Posso criar um exemplo? Diga. Claro. Claro, claro. Claro que sim. Claro que sim. Mas veja. Eu estou dizendo, se o Ministério Público se manifesta do lado da solução, o sarrafo da fundamentação do juiz muda. Muda. E eu vou te dar um exemplo. Alguém furta o peão ou rouba o peão apontado. Vai lá, registra uma ocorrência, a polícia vai lá, investiga, identifica quem é, o Ministério Público denuncia, chega na sentença, chega nas alegações finais do promotor da colocar até a polícia. E pede absolvição pela insignificância penal. Isso tem que absolver. Interessante? Esses dias no Instagram, eu larguei esse problema e aí eu recebi, não um debate, como a gente está fazendo aqui, dialógico, eu recebi uma porrada. O cara entrou assim, 20 pedras no olhar. Eu disse, posso fazer uma pergunta? Posso formular um problema utilizando a sua pessoa? Pode. Tá bem. Desculpem todos, o exemplo é o seguinte, porque é um caso concreto que está aqui. Sua filha, 10 anos, não tem, o sujeito não tem relações sexuais com sua filha de 10 anos sem violência. Os dois começam a namorar, isso não sei o quê, isso. Mas aí, descobre que isso comunica ao Ministério Público que isso aconteceu. O Ministério Público, que era uma instalação de inquérito policial, de forma delegada, é feita uma investigação. Ele é denunciado pelo estupro e chega ao promotor de justiça nas alegações finais e diz, acho que não é aqui, não aconteceu nada demais. Sim ou não? Ah, não, mas esse caso é um absurdo. É para os casos absurdos mesmo que você A pergunta é se o pedido do Ministério Público vincula ao juiz, sim ou não. Até hoje ele não respondeu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Ministério Público vai fazer uma manifestação, mas ela não é vinculativa, sabe por quê? Porque se for vinculativa, quem decide é o Ministério Público. E isto viola o modelo acusatório, porque ele vai estar se confundindo a pessoa do juiz. É ele que vai estar decidindo. O juiz não pode dizer uma decisão, isso aqui é um absurdo, essa sua tese. Vou mostrar uma decisão do Supremo para vocês. Então, o que eu quero dizer é que não é vinculativa. Agora, se eu vou ter argumento suficiente para desfazer a tese do Ministério Público,
Eu conheço um membro do Ministério Público, juro para vocês, juro. Ele estava atuando numa fraude na Bahia e ele acha que até R$1 milhão estelionato é insignificante penalmente, porque o direito penal não serve para isso. 1 milhão! Isso vincula o juiz? Não pode vincular o juiz. São casos absurdos, mas para mostrar o quê? Que a tese não se sustenta. Agora, se o Ministério Público pedir e não tiver bem fundamentado o juiz dizer que está errado, ele vai ter que levantar o sarrafo da argumentação e nós vamos decidir que quem decide é o juiz. Tanto isso é verdade que o Supremo Tribunal Federal, anotem isso, isso tem de cabeça. Ao interpretar o artigo 3A do CPP, introduzido pela Lei 13.964, pacote anticrime, na ADI 6298, 6299, 6300 e 6305, ele disse que cinco consequências do artigo 3º A, o juiz pode decidir contrariamente à manifestação do Ministério. O Supremo deu essa interpretação e acho que está correto. Acho que está correto. Agora eu vou responder o Paulo. E depois eu venho para cá. Acho que se a representação foi na investigação, a manifestação do Ministério Público não vincula. Na ação penal, não. Porque na ação penal, aí eu entendo que a autoridade policial não pode representar. Aí ela tem que representar o Ministério Público, que é ele que vai recolher na ação penal. Pergunta que ele fez aqui. Ministério Público ou autoridade policial representam a autoridade representa o Ministério Público, requer a decretação de uma medida cautelar de fiança, monitoramento eletrônico, limitação de final de semana e repouso noturno. Pode o juiz decretar preventiva? Pode. Hã? Isso naquele caso, acho que o Gustavo ele mandou prender o pessoal lá e o Ministério Público. Aquela investigação foi do time lá. Mas o juiz pode, além do pedido feito do Ministério Público, À luz da nova legislação, não decretar a prisão preventiva, nesse caso. Não deveria? Hã? À luz da nova legislação que exige requerimento, não deveria. Mas o requerimento tem. Mas de prisão. Não, ele fez um requerimento. O que a lei exige tem que ter o pedido. Só que não diz o quando. Se o juiz avaliar que não é suficiente. Então, mas aí Pessoal ou de medida diversa da prisão. professor, mas aí, assim, eu sei que não é sentença, mas não seria extrapetida? Não é extrapetida porque o que a lei exige, desculpe te interromper, o que a lei exige não é eu dizer o quanto eu quero, eu tenho que representar pela medida. E o juiz vai analisar a suficiência. E o juiz pode dizer, pode entender que não é suficiente. Então, mas aí a gente vai estar admitindo o poder geral de cautela no processo Não tenho penal. dúvida disso. E Muita gente diz que não cabe. Não, muitos não dizem. Mas cabe. Eu não tenho dúvida que cabe. Eu tenho clara convicção. E vocês querem um caso concreto de poder geral de cautela que aconteceu recentemente? Caso bastante rigoroso. Prisão domiciliar determinada em determinado Bolsonaro. Aquilo ali, poder geral de cautela, indiscutível. Por quê? Eu só tenho. Olha a situação. A prisão domiciliar não é uma medida alternativa à prisão. Não é. Ela é substitutiva da preventiva. Eu decreto a preventiva e volto. A pergunta é: pode o juiz incluir esta situação como uma alternativa? Pode. Tanto que existem várias outras medidas cautelares que não estão previstas explicitamente em lei e que se reconhecem. Até a proibição de acesso às redes sociais não existe. É uma medida cautelar de várias Mas razões. essa questão aí, garantia. É muito aberto, se vive um sistema penal literalmente aberto. O que não está previsto pode. Literalmente está previsto. Não. Algumas medidas cautelares, por exemplo, impostas nesse caso de Bolsonaro, não tem previsão legal alguma. Tem. A rede social tem previsão legal? Não, na rede social não tem. Mas isso é poder geral de cautela. Pois é, esse poder geral de cautela, isso está causando a população, por mais que não conheça a técnica do direito, ela percebe, ela sente que a coisa não está.
é nem os advogados. Não é nem o advogado que consegue, habeas corpus ali. Às vezes, essas discrepâncias que existem. Essa discrepância, por exemplo, o poder de cautela, o artigo 156 do CPP também, o juiz até faz, antes de iniciar a ação penal, ele pode fazer prova. Não pode. Artigo 156, não pode. Não pode, sabe por quê? Aí é que eu vou dizer. Porque esse 156.1 agora conflita com o artigo 3º-A do CPP. Quem diz o artigo 3º-A do CPP? Olha lá. O Supremo enfrentou isso agora nessas 4 audiências. O juiz não pode produzir prova enquanto não iniciar a ação penal. Quem diz o artigo 3º-A? Ele não pode ser protagonista, né? Isso está na decisão do Supremo do 3A. Mas olha o que diz o 3A. É vedado agora explicitamente ao juiz produzir prova na investigação. Explicitamente. E eu já disse, se tu pegar meus livros, os comentários do CPP, vai ver o que eu digo lá. O juiz não podia nem antes produzir prova antes de iniciar a investigação. Busca e apreensão. Não, busca e apreensão manda requerimento. Mas a lei diz que o juiz pode deferir de ofício medidas cautelares. Não pode determinar sequestro de ofício? Leia lá o artigo 125, 126 do CPP. Pode. Viola o modelo acusatório? Não viola. Antes da ação penal, não viola. Busca e apreensão para probatória. Bom, a busca e apreensão, se tu fores olhar nos termos do artigo 136, ou melhor, 132 do CPP, eu posso decretar o sequestro sem houver indício da proveniência ilícita dos bens e não puder a busca e apreensão. Então, o juiz pode decretar o sequestro de ofício. Está lá, explicitamente no 136. Isso não viola o modelo acusatório. Agora, se tu me perguntar o que eu acho disso, seria melhor que não fosse assim, mas viola o modelo acusatório? Não. Por quê? Porque isso não é obrigatório de um modelo acusatório. É isso que a gente tem que fazer uma reforma. O senhor, outro exemplo de medida que era tudo. É muito interessante a pós-graduação, porque nós temos colegas de vários setores, né? A gente que está na polícia, o colega do Ministério Público, essa questão para nós, a gente não consegue enxergar de maneira diferente. Essa questão de necessidade de proteção das vítimas, que é o outro lado da moeda, e o senhor defende o garantismo integral. Né? Isso, eu vou chegar ali agora. Eu abri agora a discussão. Para nós, não consegue enxergar de outra maneira. Né? Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um pouquinho no meio do vídeo, porque eu dei uma saída assim, mas para mostrar para vocês como isso repercute. Sai da teoria, mas ele fica dentro da teoria, dentro da realidade dos fatos. Mas a gente precisa entender. Eu entendo a conformidade. Só que, mais do que entender a conformidade, eu quero o seguinte: busca a fundamentação para tu ficares bem sólido. Entendeu? Porque se tu entrares, eu prefiro que o juiz não comete nada difícil. Agora, o que eu prefiro não significa que eu possa chamar isso de modelo inquisitivo. É um modelo acusatório, mas eu não gosto. Entendeu? Essa é a diferença fundamental. Deixa um pouco mais adiante. Já que tu falaste, então, Marcelo. É o seguinte, eu que vos falo que eu comecei a ler a doutrina do Ferrari e comecei a ler muito que se falava de garantismo no Brasil e disse, olha, me parece que o garantismo ele tinha uma justificativa, só que ele pegou um caminho com uma potencialização de enxergar só o lado da moeda. E eu disse, olha, isso aqui está sendo enxergando só com o olho. Usei uma expressão na época, hoje eu não uso mais, que nós tínhamos garantismo monocular, enxergando só o lado da moeda. Eu disse, nós temos que enxergar o garantismo integralmente, com duas vertentes. Depois eu vou mostrar o que a Corte Interamericana disse sobre isso. Nem eu imaginava. E eu disse o seguinte, nós temos que enxergar duas vertentes. Uma é a proibição de excesso. O Estado não pode agir por excesso dentro dos investigados e processados, ponto, não se discute mais isso. Só que tem um outro lado que é pouquíssimo falado no Brasil, que é a proibição de proteção deficiente, em que há o dever de um Estado proteger ativamente
o direito de todos, inclusive das vítimas. Não sou eu que estou dizendo isso. Vou mostrar para vocês o que está escrito. Então, o garantismo integralmente visto, ele demanda esta visão de proteção de todos os interesses. Tanto que nós tínhamos editado um livro chamado Garantismo Penal Integral, saiu a primeira edição, saiu a segunda edição, escrito por vários autores, advogados, juízes, promotores, todo mundo com liberdade para escrever. E eu conheci o Ferrarani num evento em Brasília. E eu fui levar para ele. A primeira pergunta que ele falou para mim: por que integral? Essa foi a pergunta dele. E eu meio que me desestabilizei na hora. E eu disse para ele: professor, porque eu acho que o modo como é aplicado a ideia do garantismo no Brasil, ela não é de proteção de todos os direitos, como o senhor fala. Vou ler. Na terceira edição, nós chamamos ele para escrever no livro. A partir da terceira, depois saiu a quarta edição, por intermédio de um colega que é muito próximo a ele, e disse: o senhor pode escrever o que o senhor quiser. O primeiro texto era meu, que é garantismo integralmente visto. Passou a ser o segundo, até. E o dele, sabe qual foi? O Ministério Público como uma instituição de garantias. Então ele escolheu. Interessante isso. Vale a pena ler o que ele escreve sobre isso. E é ali que ele defende o poder investigatório dentro de outras coisas. Tá? Então, quando eu falei sobre essa ideia do garantismo integralmente visto, é isso aqui. Isso aqui é da palestra do Kim Min. Nós temos que entender que no Estado liberal se pensava só na proibição de excessos. No Estado social, nós passamos a ter uma atenção à proibição da proteção deficiente. E no Estado democrático de direito, nós temos as duas coisas que têm que ser equilibradas: a proteção do réu e a proteção da vítima. Ok? É assim que nós temos que enxergar. E vejam, a Constituição Federal, ela diz: tem que ser garantido o quê? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança. Artigo 144 que falaste. Eu tenho um texto que eu falo sobre segurança. O garantismo sobre a ótica da segurança e a propriedade nos termos da lei, então nos termos previstos na Constituição. Então, e mais, o Ferraioli era tão genial, embora eu ouse discordar dele, ele é tão genial, ele disse o seguinte: olha, o meu paradigma é inacabado. Não está pronto, porque ele é um justo filósofo. E aqui no Brasil, a maioria dos autores diz garantismo isso aqui. E o autor diz o seguinte: não é só isso aqui, é muito mais. E eles querem que a gente pense só isso aqui. E assim é que foi difundida a ideia do garantismo no Brasil. E que me parece, atenção, isso não pode servir de panaceia para a gente passar a desrespeitar direitos dos investigados e processados. Não é disso que eu estou falando. É trabalhar aqui, trabalhando com equilíbrio as realidades. E olha aqui, ele fala de novo: garantismo e Estado constitucional do direito. De um lado, para todos os poderes, não apenas ao judiciário, mas também ao legislativo e aos governos. Não só o poder público, mas também as economias privadas, e não apenas os poderes estatais, mas também os poderes supraestatais. De outro lado, a todos os direitos, não só os de liberdade, mas também os bens estipulados como tais, como o quê? Com as obrigações de satisfação e proteção. Obrigação processual penal positiva, dentro da escrita do Ferraioli, bem como proibições de lesões. Existe um texto do Ferraioli que se chama O que é Garantismo Italiano. Tá? Ele está publicado aqui. Ó. É muito interessante ler, eu não trouxe. Para quem quiser ir atrás, eu estou dando a fonte, vocês encontram típicas conclusões do que ele escreve sobre o garantismo. Mas eu vou trazer as últimas posições dele. Parênteses do parênteses. Quando eu fui estudar para escrever um livro chamado Obrigações Processuais Penais Positivas, e isso não faz muito tempo que eu sentei para estudar e continuo estudando, eu encontrei uma jurisprudência e um texto do europeu falando sobre como é que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos interpreta a proteção dos direitos, que é o artigo 3º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que nós temos também na Convenção
Interamericano. Olha só o que ele escreveu. O quadro de valores subjacentes à jurisprudência do Tribunal de Estrasburgo é uma garantia de 360 graus, que determina levar a sério a medida dos direitos fundamentais de todas as pessoas. De certo modo, com uma ignorância da minha parte, quando eu disse garantismo integral, eu não tive a capacidade de usar essa expressão. Mas é isso. Fui ler, acho que 20 anos depois que eu inventei aquele dia, eu acordei virado para a lua e disse, eu vou chamar isso aqui de integral. Mas talvez isso aqui seja muito melhor, uma garantia de 360 graus. Não me importa o nome, né? Não tenho preocupação com o nome, estou preocupado de a gente enxergar a proteção de todos os direitos. E aí, o Ferraioli tem um livro chamado Direitos e Garantias, além do mais débil, viu? Onde é que vem a expressão débil? Mais fraco. Editorial Trota, página 37. Eu dou a fonte para vocês pesquisarem, que eu não estou inventando, nem aumentando. Os direitos fundamentais são todos aqueles direitos subjetivos que correspondem universalmente a todos os seres humanos enquanto dotados de status de pessoas. A vítima não é um sujeito de direitos dentro do processo. Vou deixar muito claro. Vocês vão entender porque eu vou usar essa expressão agora. A centralidade do processo não é a vítima. Não é. Agora, eu não posso excluir a vítima. E não posso desconsiderar. A centralidade é por ela. Isso não é dúvida nenhuma. Mas que a vítima tem que estar dentro, tem. Vamos ver em que circunstâncias. E aí que eu disse, eu preciso ter um equilíbrio do garantismo positivo e do garantismo negativo. O que significa isso? Isso vem com as obrigações processuais na sequência. Garantismo negativo, isso não é pejorativo, tá? Eu vou mostrar as decisões do Supremo. Ele é negativo porque ele impõe que o Estado não atue em detrimento dos direitos fundamentais do investigado ou processado de forma desproporcional. Eu não posso usar prova ilícita no processo. Não posso. Por quê? Porque a Constituição proíbe e me faz uma barreira. Esta barreira é um garantismo negativo no sentido de eu não posso fazer isso. Ele é protetivo do direito do investigado. Agora, o garantismo positivo, e esse é pouco falado, ou quase nada, e quando eu disse que eu queria o garantismo integralmente visto, era o garantismo positivo e o garantismo negativo, ele obriga o Estado a agir para equilibrar os direitos de proteção do investigado e da vítima. O Estado é obrigado a agir para não desproteger uma garantia que, dependendo do caso, pode ser do investigado processado. Vejam, o dever do Estado agir está também em atuar para não desproteger um direito do investigado. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Alguém fique com a internet aberta, entre no site do Supremo Tribunal Federal, quem tiver aí, eu vou colocar isso para vocês. O que diz a súmula 691 do Supremo? Alguém sabe de cabeça? Tu sabes de cabeça? 691. Alguém lembra? Não cabe indeferimento, contra o indeferimento de liminar, um habeas corpus, não cabe eu entrar com novo habeas a um tribunal e novo habeas ao tribunal. Certo? Tu estás com a internet aberta? Está no Supremo? Tá. O Supremo Tribunal Federal relativizou esta súmula. A decisão foi tomada no dia 5 de outubro de 2025, se não me falha a memória. 2005. 5 de outubro de 2005. Acho que o habeas corpus é o 86.864. Digita para mim, por favor, HC 86.864. É isso, cara. Lembra?
Então coloca 83864. Decisão. Tá? Só que o primeiro habeas corpus que bateu no Supremo Tribunal Federal não foi esse. É, 83864, relator Sepúlveda. Sim, e o paciente? Ele mesmo. É o 83864? Flávio Maluf. Foi ali que eles relativizaram a sua 691. O que aconteceu? Flávio Maluf e Paulo Maluf tinham sido presos por ordem do juiz de São Paulo, casos gravíssimos. Os advogados entraram com habeas corpus no TRF, perderam a liminar, entraram com habeas corpus no STJ, perderam a liminar, entraram no Supremo e o Supremo disse: precisamos discutir. Eles relativizaram. E aí, por proposta do ministro Marco Aurélio, eu sei que eu estava na sessão, eles deram a extensão do efeito pelo 580 do CPP ao Paulo Maluf, que era o pai. Só que o primeiro habeas corpus que bateu no Supremo Tribunal Federal não foi esse. Digita aí 83824. Bateu uma semana antes. 824. Achou? Não tem? 3824. 824. Então coloca o nome do paciente. Ezequiel Pontes. Esse foi o primeiro habeas que bateu no Supremo. Hã? Não, pelo nome. Esse é o primeiro habeas que bateu. Ele foi ajuizado dia 29 de setembro de 2005, se não me falha a memória. O que aconteceu? Ezequiel Pontes foi preso por tráfico internacional de 3 quilos de maconha. Chegou na sentença, o Ministério Público Federal disse o seguinte: não tem prova da internacionalidade. O que o juiz tinha que fazer? Declinar a competência, não tem dúvida disso. Também não. O juiz disse: realmente não tem internacionalidade, mas eu entendo que se aplica uma regra assim, eu julgo. E condenou ele por tráfico interno. O advogado não se deu conta. Ele recorreu. Só que não falou nada. O tribunal manteve a condenação. Teve embargos de declaração, uma porrada, teve recurso especial e extraordinário. Com 2 regras, mas uma delas era a violação do juízo natural. Só que foi ajuizado o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Achou Ezequiel Pontes aí? Quem Petrociadas fui eu. O primeiro habeas que bateu no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma relativização, foi por obrigação que eu tenho de proteção de um direito do investigado e processado. Pode olhar lá, se pesquisar Ezequiel Pontes, encontrando que sou eu. E não existe nenhum outro habeas anterior a esse. Nenhum. Quanto membro do MPF? Hã? Quanto membro do MPF? Bom, isso era outra discussão na época, hoje não é mais. Como eu sabia que tinha discussão, se tu olhares a inicial do habeas corpus, tu vai ver que eu ainda tenho o habeas corpus sustentando pelo MPF ou em nome próprio se eles não aceitassem. Eu fiz isso. Mas hoje em dia, se ele emitir a interpretação do Ministério Público, eu digo, isso é uma obrigação de atuação positiva. E que é uma obrigação de atuação positiva para a concessão e proteção do interesse do investigado. Diga. Sobre De quem? Da vítima? os direitos da vítima, eu acho que do ponto de vista da legislação matéria, isso vai ter bem Eu quero dizer
próprios processuais, Ministério Público, advogado, a proposta da verdade, fins, a David, existe essa previsão legal. A vítima final, no novo Ministério, fica atuar de forma completamente fria, se não acontece necessariamente no seu possível. De modo que muitas das vezes o processo penal não está sensível com aquilo que a vítima sofre ao meio. Inclusive, acho que o fiscal engano, acho que fez na Itália, na Alemanha, essa manifestação de sensibilidade da vítima dentro da polícia. Eu não quero propor a possibilidade de ser superior ao eu acho que essa demonstração se passa, às vezes, por chamar o deveria ser de uma forma flexibilizada pelo poder judiciário. E aí você vai ter pelo exemplo, o seu currículo é caso simples até, aplicar o cara, invadiu a câmera, estava acostumado a capital no estudante. Você imagina a pessoa com a minha você vai ver a carreira, existe o cara. Eu não peço essa palavra. Tudo que é parece que é absolutamente estiloso, percebe uma dificuldade da situação, mas tem um modo que está dando uma pessoa se desmontada. Então, assim, eu acho que esse tipo de situação deveria ter um tipo de revisão legal que flexibilizasse, possibilitasse essa vítima demonstrar mais sentimento, de modo até estar repercutindo no dano que foi causado pelo esporte. Ok, só que tem que cuidar de duas coisas. Uma, os dois lados está dizendo que ela pode ser necessária e outra não pode ser necessária. O problema é sério. Aí, por exemplo, nós temos que cuidar que nós temos que trabalhar os dois lados da moeda. Olha a coisa que eu estou dizendo. E olha que o problema, eu acho que nós temos que cuidar de outra vítima. Mas do outro lado, se eu flexibilizar para a vítima, eu sou isso também. Flexibilizar para a defesa também não fazer. Não estou dizendo que não tenha que ter, estou dizendo que tem que ter cuidado. Mas eu acho que a lei não resolve isso. Não tem como fazer um escândalo, isso pode, isso não pode. Não fale, não atue. A mesma coisa quando o advogado, por exemplo, sofremos uma interpretação conforme, que, por exemplo, se a defesa começar a tentar desqualificar a vítima, o juiz vai ter que atuar. Você não pode. Nos casos de feminicídio, de situações de violência contra a mulher, não pode. Nós tivemos aquele caso famoso, o caso da Mariana Ferreira. Ali assim foi uma demonstração. O juiz deveria ter atuado de você não pode fazer isso. Eu controlo a audiência. Mas eu acho que não tem como regulamentar isso. Ele tem, vamos dizer assim, um poder de polícia, no sentido de coordenar a audiência. Não é nem o promotor, nem a defesa. Quem coordena isso é o juiz. Tá? O senhor me permite? Claro. Tem uma coisa que, assim, tem uma ideia assim, também é a questão da assistência qualificada obrigatória. Não, eu discordo também. O senhor também falou, eu acho muito desequilibra demais. Não, eu acho que não existe esse negócio, é inventado esse negócio de assistência qualificada. Não existe isso. Mas dura que a lei não existe. Impõe isso. Não. Uma coisa é assistência, o assistente da acusação. Agora, assistência qualificada é um papel que normalmente ele está pedindo para fazer, é defensoria pública. Sim. Isso não existe dentro do papel da defensoria pública. E, aliás, foi rechaçado já pelo STJ. Esses processos, assim, esse equilíbrio de garantia do penal positivo e negativo, nesses processos identitários, parece que tem havido uma certa, principalmente nessa hipótese. Sim, mas do modo como está sendo feito a proposta da assistência qualificada, ela está completamente distorcida e está tentando fazer a força. Agora, a assistência da acusação, sim. Isso, ok. Diga. Houve uma decisão recente do papel da Defensoria Pública no posto dos vulneráveis, né? Sim. Que é a assistência da vítima. Houve decisão posterior? Não, mas a assistência da vítima não no processo penal. Olha lá, não faz certeza disso. A assistência da vítima, que ela pode dar uma
assistência de suporte para ela, não dentro do processo que está se querendo, que é a chamada assistência qualificada. Ela ser mais um assistente da vítima dentro do processo para passar a atuar. Não, aí é o assistente da acusação. Tá? Bom, deixa eu passar e vou referir agora o recurso extraordinário 418.376, para mostrar para vocês que eu não inventei nenhuma palavra aqui, mas o que aconteceu nesse caso concreto do Mato Grosso? Olha só a situação. A síntese. Um sujeito vivia com uma senhora e essa senhora tinha aos cuidados dela uma menina com 9 anos de idade, sobrinha. E o sujeito começou a ter relações sexuais com a menina desde os 9 anos. 11, 12. Chegou uma hora e ele disse: tchau, tia, eu quero ela. E ficou com ela. Tiveram um filho. Viviam em união estável. E a tia descobriu que era desde os 9 anos, foi lá no Ministério Público do Mato Grosso e disse: aqui, ó, desde os 9 anos acontecia isso. O Ministério Público denunciou o sujeito. Ele foi condenado. Não teve pena privativa de liberdade, teve pena uma substitutiva. Substitutiva, a pena não foi tão alta, mas foi condenado. Tese da defesa, prestem atenção. Isso aqui é super importante, eu disse que eu ia falar para ele depois. Quando ele praticou o crime, tinha uma regra que dizia o seguinte: se o réu casar com a vítima, o que acontece? A tese da defesa é: ele não casou com a vítima, mas ele vivia no meu estado, tiveram um filho. Eu quero uma interpretação conforme para dizer, porque quando criada a regra na década de 40, não se falava em meu estado. A Constituição, disse a defesa, obriga o Estado a dar o tratamento mais equânime possível entre união, Estado e casamento, não diz? Diz, né? Logo, esta regra é ultrativa e eu quero que o Supremo Tribunal Federal diga que a união estável equivale a casamento para fins da extinção da punibilidade. Tese da defesa sensacional. Alguns juízes, alguns ministros, não, uma coisa é casamento, outra coisa é união estável. O voto do ministro Gilmar Mendes matou a charada. Olha o que ele disse. Quanto à proibição de proteção eficiente, a doutrina vem apontando para uma espécie de garantismo positivo. Ao contrário do negativo, que se substancia na proteção contra os excessos do Estado, já consagrado pelo princípio da proporcionalidade. A proibição de proteção eficiente adquire importância na aplicação dos direitos fundamentais de proteção ou na perspectiva do dever de proteção que se substancia naqueles casos que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção do direito fundamental. Quer uma coisa mais explícita disso aqui? Dizendo que eu não posso abrir mão do direito penal porque eu tenho que proteger o direito da vítima. Isso aqui está escrito. Não está escrito a vítima. Calma. Trata-se de entender assim que a proporcionalidade possui uma dupla face, de proteção positiva e de proteção de omissões estatais. A inconstitucionalidade pode advir de proteção insuficiente do direito fundamental social, como ocorre quando o Estado abre mão do uso de determinadas sanções penais ou administrativas para proteger determinados bens jurídicos. Ou seja, a pergunta é: o Estado pode abrir mão da punição, da extinção da punibilidade, dando extinção da punibilidade para esse sujeito? Essa é a pergunta. E aí, o que o Supremo Tribunal Federal? E aí ele cita o professor Nino Salles. Vocês já leram coisas do professor Nino Salles? Para mim, é o maior constitucionalista, junto com o Clemerson Cleve, hoje no Brasil. Os dois. A noção de proporcionalidade não se esgota na categoria de proibição de excesso, que é o que a gente sempre falou aqui, ó, do garantismo negativo. Existe um dever de proteção de parte do Estado, inclusive contra agressões contra direitos fundamentais provenientes de terceiros, de tal sorte que se estadia em dimensões que reclamam
emancipação é um tratamento que diz como os desdobramentos da proibição de insuficiência no campo jurídico penal. E, por conseguinte, na esfera política criminal, onde encontramos um elenco significativo de exemplos a serem explorados. Esse texto do professor Nuno foi escrito há 20 anos. Isso não é de hoje. Não é novidade. Mas a doutrina brasileira traz isso para a gente estudar. Eu já tinha visto isso. Essa é a bagunça que eu quero fazer com vocês hoje. Não quero conversar com vocês saiam daqui achando que é isso. E aí, ele diz que a violação de insuficiência é um imperativo constitucional e um imperativo de tutela de grande proteção. Peguem o acordo, eu leio todo voto, eu transcrevi todo voto, e sabe o que ele disse? Quem falou antes do dever de proteção ambiental? Tu falaste, né? Também falou. Nesse caso aqui, acho que é 227, né? Isso, o que diz o 227? Falaste? Pegaste? O que diz o 227? Lê para nós. Dever da família, da sociedade e do Estado. É dever do Estado o quê? Assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer. E no final diz tudo. Pode dizer o final. A profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, é dever do Estado impedir que a criança ou adolescente tenha uma situação de desproteção do seu bem jurídico. E o que disse o Supremo Tribunal Federal? Eu tenho aqui um dever de proteção de ação positiva, de uma obrigação processual positiva, de um garantismo positivo que eu não posso desproteger. Sabe o que? Ele diz com absoluta prioridade. Sabe o que o Supremo disse? Esta regra que permitia a extinção da punibilidade pela extinção do casamento, ela é inconstitucional, porque ela desprotege um bem jurídico maior, que é a criminalização de uma conduta que não pode ser descriminalizada, que é uma obrigação constitucional de proteção com absoluta prioridade desse bem jurídico. E se isso tivesse casamento e união estável, esta regra, que não vigora mais, ela é inconstitucional. Logo, esta regra não vai ser aplicada em detrimento de uma garantia individual, sim, que era a extinção da punibilidade do investigado e processado. O Supremo não deu a extinção da punibilidade do sujeito, corretamente não deu. E fez o porquê isso? Pelo garantismo positivo que está interligado com as obrigações processuais penais positivas que já nós vamos ver. Queria fazer uma pergunta. Só nesse contexto aí, teve duas decisões recentes da STJ, só me engano, acho que foi ano passado, quando a diferença de idade da vítima, né, no caso do estupro vulnerável, por exemplo, o cara tem 18 anos, 19 anos, a vítima tem 13, aí o caso julgado lá foi constituindo família, tiveram filhos. Esse caso aqui também era. Esse caso aqui também era. Esse caso lá foi absolvido. Para mim agora é isso. Para mim, eles aplicaram a teoria de Romeu e Julieta. Né, que inventaram. Tem recurso extraordinário em cima disso, tá? Fiquem atentos. O Supremo, se for coerente com o que já decidiu, vai dizer que não tem. Ele constituiu família, tudo certo. Eles falaram que punir o cara seria pior, né? O bem jurídico não tinha sido violado. Mas como é que ele ia ser punido? Ele ia para a cadeia ou ele ia cumprir uma pena? Não, ele não ia para a cadeia. Esse cara aqui não ia para a cadeia, não foi? Não, eu falo do Não, ele não ia, eu acompanhei o caso. Ele não ia ser preso com cárcere, mas ele ia ter uma pena. Sabe por quê? Senão, tu acaba gerando, sabe o quê? Um efeito contrário. Tu quer fazer uma pergunta? Eu ia fazer um comentário sobre a interpretação do cidadão, que era o Supremo, se não me engano, do professor Daniela Teixeira. É isso mesmo. Estava invocando esse argumento do Supremo para analisar casos de violência presumida contra a criança menor de 12 anos de idade, em que casos recentes já, essa interpretação constitucional que a constituição de família ou de casar não é constitucional, e tomando paulada no STJ por causa disso, porque o interesse
mas isso foi consentido pela família, se prolongou no tempo, se construiu família, é uma permissão que não está admitida na Constituição Federal. Eu concordo. E aí ela colocou aqui dizendo assim, se nós formos agir assim, relativizando todas as relações que iniciaram nesse contexto de violência presumida e se tornaram duradouras, nós vamos admitir que os coronéis comecem a se casar com crianças e vamos respaldar isso. É isso. Então, assim, é importante porque, assim, quando o senhor fala em ponderação de direitos, tem uma questão que sempre vai ficar aqui, que é o direito da criança, que não tem discernimento. É isso. E com absoluta prioridade. Está escrito na Constituição. O ECA trouxe, que também está mensurado aí nos tratados de direito internacional do Brasil signatário, é uma noção de por que a idade de 12 anos é um parâmetro. É porque se entende que a formação psicológica dessa criança não está constituída a formação do caráter, que vai até o 7, tem uma função, do 7 ao 12 tem outra. Então não interessa o contexto que a criança vai ser, se ela é mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Mentalmente ela não tem capacidade de ser. Eu tenho essa ideia também. Então, assim, isso está na lei por uma questão de fundamento, está nos fundamentos da lei que foi aprovada assim. É quando você começa a relativizar, e assim, tem uma crítica muito grande com relação a essa posição do voto dela, que é uma feminino na corte, né? Mas assim, a gente produz isso a rodo, né? Porque ainda tem muita posição dos tribunais estaduais trazendo essa relativização, inclusive ainda invocando a proscrição do formalmente, invocando uma capacidade da criança de consentir com o ato, mesmo sendo menor que 12. Né? Então, Para polemizar, eu concordo com tudo isso, tá? Deixa eu te dizer o seguinte, imaginemos que tudo isso que tu colocou, a gente sabe que a realidade que algumas comunidades vivem é diferente de outras, tá? A gente não pode ignorar isso, mas também a gente não pode sair relativizando tudo. Se tu me contar uma situação, não teve violência, é uma situação muito excepcional, tiver uma demonstração por uma perícia psicológica, e o fato aconteceu um dia antes da menina completar 14 anos. Tá? Estou te dizendo, eu te confesso que eu pararia para pensar. Pararia para pensar. As exceções confirmam a regra, né? As exceções confirmam. Para confirmar, agora, o que me preocupou ali é que elas já eram 12, 13 anos. Talvez o ideal fosse ter um tipo penal intermediário. Mas eu quero dizer assim, a presunção de violência é absoluta. É absoluta, eu sei que sim. Não esqueça a primeira frase que eu te disse. Eu estou concordando contigo. Só que eu também não posso deixar de considerar que pode acontecer um fato como eu imaginei. E aí nós vamos ter os hard cases de como solucionar esses problemas. Eu já tive vários hard cases que eu tive que... Vamos fazer uma paradinha aqui? Vamos. Mas olha só o que aconteceu. É que no dia a dia da solução, esse caso é engraçadíssimo. Trágico e engraçado. Uma vez eu denunciei 2 pessoas por um crime de não recolhimento de contribuições previdenciárias, um homem e uma mulher, quando não tinha absolvição sumária. Não tinha. Nós temos agora absolvição sumária. E aí veio, e o interrogatório era o primeiro ato, vocês lembram? Agora não é mais. Tempo bom, né? Hã? Tempo bom. Não, mas eu prefiro o interrogatório como último ato do processo. Eu prefiro. Eu acho que está correto. Acho que está correto. Aí veio o sujeito e disse, eu estava mal, eu tinha quebrado minha empresa, eu estava sem crédito no mercado. E aí é o seguinte, minha mãe estava aposentada, eu pedi para ela, não tinha problema nenhum, ela era uma professora, ela abriu uma empresa. Eu entrei de sócio, mas ela não fazia nada. E eu já pensando comigo, é normal todo mundo dizer isso. Um assume e o outro livra o outro. E aí eu disse, essa sua tese é. Daí o juiz disse, entre a outra ré. Ele entra uma senhorinha que tem carro. 80 e poucos anos assim. Eu olho para o juiz e disse, o que é isso? E ela olha assim, olá, eu sou a ré. Eu não sabia me enfiar. Aí eu disse, ó, eu denunciei tudo bem, mas o problema é que eu tive que ter rejeitado essa denúncia. Aí ela chegou e disse, contou toda a história. E eu vi, eu senti, era real. Só que ela não tinha chance nenhuma de trancar aquela ação penal. Não tinha.
Que não cabe, discussão probatória chega de polícia. Para. Suspende a audiência, vamos sair aqui. 2 pessoas denunciadas pelo mesmo crime se chama contingência subjetiva, artigo 77, inciso 1 do CPP. Ela não cometeu crime. Isso é certo. Eu vou te fazer uma proposta que não está na lei. Não está. Eu vou pedir a cisão processual. Vou dizer que eu desisto das testemunhas de acusação contra ela. Vou dizer que eu peço a absolvição dela. Tu absolve ela sumariamente na audiência e eu consigo que não vou recorrer. Ela sai absolvida do processo e nós saímos absolvidos do purgatório. Aí ele disse, mas não tem na lei. Não tem. Mas a gente tem que resolver o problema. Estou mostrando a realidade das coisas, que às vezes não tem. Vamos falar com o advogado. Doutor? Nossa. Não, eu preciso de concordância. Claro que sim. O que eu quero dizer é que às vezes eu não tenho, e ela será absolvida mesmo, eu serei muito mais aliviado. Acontece. E tu traz o remédio de uma maneira que não é a ortodoxa. Mas tu está fazendo o quê? Protegendo o direito, e no caso era a proteção do direito de quem? De um réu. E eu tive que atuar positivamente no não vim para dizer que o que eu fiz, legal, é para dar exemplos para vocês da prática do dia a dia, o quanto isso é importante para a gente resolver o problema. Eu não posso desproteger e também não posso violar os direitos humanos. Tá? Então vou fazer o seguinte. Terminamos aqui e depois eu venho falar sobre esse